No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos de número 1 ao verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos de número 1 ao verso de número 11. Eu vou ler o verso de número ímpar e a igreja vai ler o verso de número par até o verso de número 11. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos lá? O título é A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, a igreja. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. A igreja. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. A parte C do verso 9, vamos lá? Não temas, vamos lá? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Vamos todos juntos, vamos lá? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, eis que neste momento, Pai querido, irei ministrar a Tua santa palavra. Essa palavra a qual eu já vi pessoas serem transformadas por ela, e vejo, meu Pai querido, diariamente almas sendo salvas através dela. Esta palavra que tem o poder de transformar vidas, essa palavra que tem o poder de tirar um homem, meu Pai, da sarjeta e elevá-lo e fazer dele, meu Pai, um grande servo do Senhor. Essa palavra que tem poder para constituir famílias que estarão ora destruídas por Satanás. Esta palavra que tem poder de nos levar, meu Pai querido, através dos seus ensinos, ter uma vida abençoada. E esta palavra que nos garante que um dia o Senhor virá nos buscar para morarmos eternamente com o Senhor nos céus. Essa palavra que desejo ministrar. Mas se falar de mim mesmo, nada vai acontecer. Se eu falar, meu Pai querido, através do meu intelecto, nada vai ocorrer. Mas se eu falar mediante, meu Pai querido, o Teu Santo Espírito que habita dentro de mim, algo maravilhoso vai acontecer nas nossas vidas. Pai amado, eu peço ao Senhor, ministra, é que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Diga assim: o tema da mensagem dessa noite é a seguinte: pescadores de homens. Diga para o seu irmão do seu lado: pescadores de homens. Ah, pastor, já vou pegar, vou começar a pescar lá na Avenida Paulista. Vou vir lá com avário e morinete, vou pescar. Isso é um sentido, né, não é literal isso. É uma palavra figurada e nós vamos entender em nome de Jesus Cristo. Amém? Preste bem atenção, a mensagem não vai demorar muito, mas eu gostaria muito que todos entendessem. É uma palavra simples, mas é uma palavra que, se nós entendermos na profundidade, nós iremos ter uma outra percepção de evangelho, teremos uma percepção o que é ser pescadores
de homens ou pescadores de almas, amém? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele estava ali no lago de Genezaré, para quem não sabe é o mar da Galileia. Estava ele pregando o evangelho, quando ele viu, na beira do mar da Galileia, ele viu um homem chamado Simão, e para quem não sabe, Simão Pedro, né, ou Barjones, que seria filho de João. E esse Pedro, ele estava ali junto com André e os outros companheiros dele, fazendo o quê? Diga assim, lavando as redes. Eles estavam lavando as redes. E eu acho que eles não estavam muito felizes não. Sabe por quê? Porque eles trabalharam a noite inteira jogando as redes no mar. Imagine, que trabalho árduo, pegar a embarcação, limpar a embarcação, colocar a rede que não era leve, ir até o mar da Galileia, jogar a rede, ficar a noite inteira ali, voltar pela manhã e lavando a rede e vendo Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, eu peço que vocês voltem ao mar e lance as redes. Aí Simão, Pedro, fala: mestre, mas como assim? Nós passamos a noite inteira e nada pegamos. E não foi nenhuma vez que jogamos, nem duas, mas foram várias vezes. E aí Jesus repete novamente e Pedro fala assim: através da tua palavra, pela tua palavra, nós voltaremos ao mar. E aí diz a palavra que quando ele voltou ao mar, quando ele jogou as redes, tamanha era a quantidade de peixes, que eles tiveram que pedir ajudas para os seus companheiros, e diz a palavra que quase que o barco foi a pique. Quem sabe que foi a pique? Quase que o barco afundou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Bastou ir na presença, estar na presença de Jesus e ouvir a voz dele e aceitar a voz dele, a orientação. Ele podia, não podia, Cavalieri, pensar assim: quem é esse Jesus de Nazaré, que a profissão dele é carpinteiro, não entende nada de pesca, não entende nada de pesca. Será que Jesus não sabe que o melhor horário para pescar é à noite? Como agora ele manda eu ir? Mas Pedro, ele não quis contestar a ordem de Jesus. Simplesmente Jesus falou e ele foi. Aprendemos aqui, meus amados, tudo que nós fazemos com a nossa força, tudo que fazemos com eu posso, eu consigo, sem a orientação de Deus, diga assim: é só trabalho em vão, é perder uma noite de sono, é trabalho que nada acontece. Mas quando nós ouvimos a voz do Mestre, somos obedientes a ela e praticamos, nós temos a bênção dele. Amém, meus irmãos? Mas a mensagem não é essa. A mensagem, como já lhe disse, é sobre pescadores de homens ou pescadores de almas. Pois bem, eu quero falar um pouco sobre pescaria. Eu tive uns episódios de pescador meio frustrado essas 2 semanas, né? Especificamente lá no rancho do meu sogro, onde eu mais molhei a minhoca do que... e matei uma de minhoca, que eu esqueci. Eu esqueci a isca de minhoca no sol, torrou tudo as minhocas. E não deu muito certo. Mas eu gosto de pescar, eu sou persistente e um dia eu vou pegar muito peixe. Um dia vai ser. Mas eu quero falar sobre a comparação entre pescadores de peixes e pescadores de homens. Vamos lá comigo? Quem está prestando atenção a essa mensagem, dá um glória a Deus. Existem 2 tipos de pescaria. Primeira delas, pescaria comercial, feito por rede e tarrafas. O nome que é usado é o seguinte: pesca por emole, pesca de cerco ou com armadilhas. Então, todas aquelas pescas onde jogam a rede, onde fazem armadilha, são pescas comerciais. O que quer dizer isso, pastor Alcova? São pescarias onde a finalidade delas é vender para adquirir o quê? Dinheiro, subsistência, ok? Existem aquelas pescas que são menores, que nós vemos no interior, como aquelas pescas industriais. Para você ter ideia, existe aqueles pesqueiros, indústria que eles falam,
que são aqueles pesqueiros que têm o auxílio de helicópteros, de alguns radares, onde eles veem aqueles cardumes de milhares de peixes. Eles jogam aquelas redes gigantescas, e quando eles puxam, são toneladas de peixe. Eles trazem esse peixe para dentro do navio, e dentro do navio há o processo. Dentro do navio eles já limpam, dentro do navio já tira tudo que tem que tirar, já embalam, já colocam nas caixas e já sai direto para as empresas. Um dos maiores compradores desse tipo de pescaria, diga assim, é o McDonald's. O McDonald's, já sai prontinho lá para o McDonald's. O McFish sai desses grandes pesqueiros de indústria. Existem outros também, que existem no interior, nas cidades pequeninas, que tem os pescadores com redes, ok? Existe outro tipo de pesca, que é a pesca doméstica, é de lazer ou para o seu próprio sustento, aquela pesca pequena, através, como diria os entendidos do assunto, pesca de linha, aquela pesca famosa, né? A varinha, a linha, aí eu aprendi que tem que ter a boia, tem que ter um pezinho e tem que ter um anzol, né? Só amarrar anzol que eu não sei amarrar, porque eu peguei um dos únicos peixes que eu peguei, escapou o anzol e foi com o anzol e tudo embora da boca do peixe. O peixe está com piercing até hoje, né? Mas tem que amarrar bem amarrado. Mas essa é a pesca tradicional, a pesca de linha, aonde muitos tentam e muitos sabem também. É você ficar lá com, né? Aí quando fisga, ei, que felicidade. Quem gosta de pescar aqui? Quem nunca pescou na vida? Vocês não sabem o que está perdendo, é muito legal. Tem que ter muita paciência, né? Porque às vezes é 2 horas e nada de pescar o peixinho. É pernilongo picando, é borrachudo, é sol, né, na cabeça. Mas estamos lá firme. Essa é a pesca de linha. Ok, meus irmãos? Então existem 2 tipos de pescaria. A primeira, a pesca é comercial, que é feita através de rede. E outra é a pesca doméstica, para lazer e subsistência, que é feita através da varinha, né? Tem a linha. Ou tem algumas tem murinete, né? Você joga assim, e depois vai puxando. É muito legal, é muito legal. Pois bem, quero falar agora as qualidades de um bom pescador. Quem quer saber a qualidade de um bom pescador? A irmã Diné quer ser uma pescadora, ela tem que saber quais tem que ser a qualidade de um bom pescador. Então vamos lá, primeira delas. Diga assim, amar a pesca. Tem que amar. Meu irmão, tem que amar a pesca. Se a pessoa não ama a pesca, no primeiro dia ela já abandona tudo. Primeiro dia abandona. Porque quando a linha enrosca? Como que é a linha? A linha é um problema. Eu estava pescando lá, enroscou tudo tal, aí tive que sair, correr lá no rancho para arrumar e voltar de novo. É trabalhoso. Então diga assim, tem que amar pescar. Segundo, tem que conhecer muito bem sobre a pesca, sobre o peixe e sobre as iscas. Você sabia que para cada tipo de peixe tem uma isca? Tem um que gosta de minhoca, outro gosta de camarão, outro gosta de pequenos peixes, e tem até o que eu descobri, que ração de cachorro. Eu nunca pesquei. Eu falei, mas de pitbull, de hot dog, não, bulldog, de qual ração? Foi qualquer um, pode ser qualquer um que os peixes adoram. Eu falei, acho que esse irmão está querendo pescar cachorro e está confundindo o negócio. Não, mas dizem que tem vários tipos de isca, eu creio nisso. E também existe, meus irmãos, aquelas iscas artificiais também, que a pessoa coloca lá e diz que o peixe engana o peixe. Tem nada, tem peixe que é mais esperto que a gente, meu irmão. Então a pessoa tem que conhecer muito bem a pesca. Conhecer muito bem o que é a pesca. Então, em que parte do rio que tem os peixes? Para você ter ideia, meu pai foi algumas vezes no Pantanal. E lá eles têm que contratar um piloteiro que chamam, que é um homem que conhece os caminhos do rio, que sabe onde tem os peixes. Porque se qualquer um de nós formos aqui colocarmos o barquinho lá no Pantanal e for tentar pescar, é mais a probabilidade de nós sermos comidos por um jacaré é muito maior do que a probabilidade de nós pescarmos algum peixe, né? Porque ele sabe os caminhos corretos.
Então o pescador, sabendo disso, contrata um piloteiro, eles vão num lugar certo. Outra coisa, o bom pescador, ele conhece os peixes. Coisa terrível quem não conhece peixe. Parece que peixe é que nem japonês, é tudo igual, né? Mas tem o lambari, tem o dourado, tem o pintado, tem peixe de água salgada, tem peixe de água doce. Tem ou não tem? Vai tentar pegar um peixe espada em água doce que você nunca vai encontrar. Ou um lambari, ou um bagre no mar, você não vai encontrar. Se porventura falar, eu peguei um bagre lá no alto mar, é mentira. Isso é conversa de pescador mentiroso. Então tem que entender dos peixes. Tem que não tem que entender? Tem que entender ou não? Diga assim, senhor, tem que entender de peixe. O nosso irmão Vitor conhece peixe. Ele falou que ele faz uns pintados que eu estou esperando. Passarinho tem o nosso presbítero Alberto que entende. Não, mas é de peixe. Passarinho é com ele entende tudo sobre passarinho. Amém, meus irmãos? E também entender sobre a isca. Então eu sei que lambari gosta de minhoca. É a única coisa que eu sei. Eu não sei mas cada peixe tem um cardápio específico. Cada peixe sabe o que é bom para sua barriguinha. Então, se não adianta, o que acontece? Você não adianta tacar minhoca para um bagre comer, que ele vai passar correndo e não vai comer. Você nunca vai pegar um bagre com minhoca. Existe a isca correta para ela. E se eu, como pescador, não entender, vou ficar sem pescar. Ok? Vocês vão entender mais para frente por que de tudo isso. Terceiro, ter disposição e não se preocupar com horário e nem dia. Meus irmãos, tem uns pescadores que, olha, é inveja santa. Tinha um tiozinho lá no rancho que parecia um poste. Você passava, ele estava pescando do mesmo jeito, com um capuz, com um negócio azul, dentro da água assim, ó. Aí nós fomos embora, 1 hora depois voltamos, está lá o tiozinho de novo, assim, ó. Falei, será que esse tio não mumificou, né? Não congelou? Está lá. No outro dia, a mesma coisa, o tiozinho do mesmo jeito lá. Aí 1 hora eu vi ele, não, ele está vivo, ele saiu lá fora da água e voltou de novo. E aí eu estava no estaleiro e vi alguns falar, mas tal pesca é legal, mas tem que acordar 4, 5 da manhã. Falei, você está louco, meu amor por peixe não é tão grande assim não. Mas aí a pessoa não tem horário para ela. Tem horário para ela? Tem dia para ela? Não. Quem gosta, quem ama pescar, qualquer hora é hora de pescar. Tem a disponibilidade do trabalho e tal, vou pescar. Aí tem uns que ficam embaixo da ponte, passando aquele frio, e aqueles, muriçoca, como diria lá na Bahia, os pernilongos picando, os borrachudos, está lá firme. Está firme lá. Tem outros que vai no meio que saça, enfim. Mas o pescador que ama pescar, diga assim, é persistente. Quinto, ser persistente, não desistir. Pescador que ama pescar, irmã Mariana, às vezes ele fica das 8 da manhã às 6, 7 horas da tarde, quando não à noite, sem pegar sequer um peixe. Mas no outro dia, às 8 da manhã, ele está lá de volta. Sabe? Tem pescador que eu não chego a tanto, mas tem pescador que é desse jeito. Tamanho é o amor pela pescaria, que não importa como foi nesse dia. Não importa se hoje não pegou nada. No outro dia, um outro amanhecer, e pode ser que os peixes venham ao encontro dele, e ele venha a pescar bastante. E pela persistência dele, diga assim, pela persistência desse pescador, eles acabam pescando. Pois. Olha lá. Viu? Sabia que tinha uma pescadora aqui, a irmã Suelê. Passava raiva, e tinha que ficar lá, né? De madrugada. E ia lá, e não ficava lá quietinho, ficava quietinho. Era mais fácil passar na peixaria, né? Então, meus irmãos, está aí. Tem que ser muito extremamente persistente. E também o pescador, ele não escolhe lugar para pescar, não. Eu sou pescador só em alto mar.
Mas se ele ama pescar, ele fala, olha, ali no brejo está dando peixe, ele está correndo lá para pescar. Olha, agora está dando peixe lá no Rio Tietê, está indo lá no Rio Tietê para pescar também. Né, vai pescar, só se pegar um peixe chamado japonês, é um nome. Não, meus irmãos, mas aquele que ama pescar, não tem lugar para ele que seja difícil. Qualquer lugar que tenha peixe, lá ele se encontra. Seja um lugar bonito, seja num pesqueiro famoso, ou seja naquele lugar bem simples. Diga assim, tendo peixe, está lá o pescador. Agora vamos para nós. Primeira coisa, a palavra fala que nós temos que ser o quê? Pescador de homens, pescador de almas. Olha que Jesus, preste atenção, o que Jesus falou para Simão e os demais. Não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Por que ele falou nesse linguajar com Pedro? Porque era o cotidiano de Pedro, e Pedro sabia o que queria dizer aquilo. Tudo isso que eu falei para vocês, né, que eu entendo superficialmente sobre pescaria, Pedro já tinha incutido na vida dele o que era pescar, ele já sabia. Quando Jesus falou para ele que ele ia ser pescador de homens, tudo veio na mente dele, como pescar, a persistência, o amor, tudo isso que eu falei veio. Só que diga assim, no lugar do peixe, agora era homens. E quais tem que ser a qualidade de um bom pescador de homens? Pastor, quem é pescador de homem? Hoje, quem é pescador de homens? Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala assim, você. Você, todo mundo fala, você. Eu. E assim, todos nós somos pescadores de homens. Todos, desde as crianças, os pequeninos, até o pastor, obreiro, membro, quem for. Todos nós temos que ser pescadores de homens. E nós vamos ver agora quais são as qualidades de um bom pescador de homens. Quem quer saber? Vamos lá? Primeira coisa, assim como um bom pescador de peixe tem que amar a pescaria, nós temos que amar as almas. Tem que amar as almas. Para ser um bom pescador de homens, nós temos que amar as pessoas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para ser um bom pescador de homens, eu tenho que amar o meu semelhante, eu tenho que amar aquele que não gosta de mim, a tal maneira de dar vida por ele. Ah, pastor, mas isso não é fácil. Mas se tu queres ser um ótimo pescador de homens, você tem que amar as almas. Amar as almas. Tem que amar. Amém? Segundo, um bom pescador ele tem que conhecer a pescaria, saber sobre os peixes, saber também sobre as iscas. O pescador de homens, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele tem que conhecer os tipos de temperamentos de pessoas e como ganhá-las para Cristo. Como assim, como para cada tipo de peixe existe a sua isca certa, para cada tipo de pessoa existe uma maneira de nós evangelizarmos. Vocês sabiam disso? Você sabia que para evangelizar uma pessoa indouta, que não tem conhecimento, um analfabeto de um jeito, não que seja desmérito, mas evangelizar uma pessoa que é catedrática, como eles falam, uma pessoa extremamente estudada, é de uma outra forma. Vocês sabiam disso? Que a mesma forma de evangelizar esta pessoa mais humilde não tem como ser evangelizar a pessoa mais culta. Vocês sabiam disso? Há diferentes temperamentos. O que é isso? Pessoas melancólicas. Existem pessoas que são extremamente sanguíneas, outras, mansas demais, são fleumáticas, enfim, algumas desses temperamentos que nós temos que saber
Você evangelizar uma pessoa extremamente sanguínea, você tem que saber evangelizar. Porque se você for calmo demais, a pessoa vai cochilar na sua frente. Você tem que ser um pouco mais agressivo. Então, como um bom pescador de homens, o que nós temos que fazer? Saber como é o temperamento daquela pessoa. Saber como que aquela pessoa se comporta, como é o dia a dia dela. Tentar ter um raio-x daquela pessoa e saber como é aquela pessoa para dar a isca certa para ela. Não adianta querer ser rude e pregar, né, com aquela autoridade, com aquela ferocidade para todos, que alguns vão se espantar. Não adianta você ser muito calmo com alguns, que alguns vão lhe pisar. Então, um bom pescador de homens, ele tem que saber isso. Ele tem que entender qual que é a isca certa para aquela pessoa. Sabe por que muitos do nosso meio ainda não veio para Cristo? Porque nós estamos dando minhoca ao invés de dar outra isca para eles. A nossa isca está sendo errada. Estamos dando aquilo que ele não morde. Aí não adianta. Mas se nós tivermos o auxílio do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduzir a levar a isca correta para aquela pessoa, encheremos as nossas redes de almas salvas. Quem crê nisso, meus irmãos? Quem quer ser um bom pescador de homens para saber que isca que tem que ser? Tem que saber, meus irmãos. Pode ser que alguns dos nossos familiares não veio para Cristo porque nós não estamos sabendo como evangelizá-los. Estamos evangelizando da forma errada. Amém, meus irmãos? Vamos lá. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: que assim como existe variedades e variedades de peixes, existem variedades e variedades de pessoas, de raças, de credos. Existe ou não existe? Meus irmãos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Algumas pessoas falam que não é necessário estudar, porque não é necessário estudar não. Nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo fala e nós fazemos. Ah, é? Tá. Evangeliza um espírita para você ver, se você não souber sobre o espiritismo, se você vai ter algum crédito com ele. Vai tentar evangelizar como eu tentei fazer essa semana, eu creio que Deus foi conosco, um mormon, maçom. Ah, é, mormon foi outra vez. Um maçom, para você ver como que é evangelizar uma pessoa ex-maçom, segundo ele, né? Para você ver como é difícil. Tenta evangelizar um testemunho de Jeová, se você não conhecer as doutrinas do testemunho de Jeová. Meus irmãos, eu quero lhe falar que um bom pescador de homens tem que ter um conhecimento das religiões e conhecimentos seculares. Você tem que saber quem são os presidentes do país. Você tem que saber como que gira a economia, aonde fica a Europa, onde fica a Ásia. Sabe por quê? Um dia vai vir uma pessoa muito inteligente do seu lado, mas extremamente inteligente, que conhece tudo isso, e vai puxar alguma conversa, ou você vai puxar alguma conversa com ele a respeito de Barack Obama. E aí, se você nem saber quem é Barack Obama, diz assim: vou passar vergonha. Então, um bom pescador, ele tem um conhecimento geral. O bom pescador, ele lê Veja. O bom pescador, ele lê jornal. Um bom pescador, ele estuda. Senão passa vergonha. E passa mesmo, meus irmãos. Eu já me peguei em cada situação que Deus me ajudou e trouxe à memória tudo aquilo que eu vi, assim, algum dia na Discovery, estudei. Meus irmãos, esse ex-maçom, a primeira pergunta dele para mim foi a seguinte: você conhece o caso Roswell? Aí eu pensei 2, 3 segundos, 4 segundos, me veio. Eu falei: aquele caso dos ETs nos Estados Unidos, é esse mesmo. Aí começou a conversa, mas começou de uma forma agressiva. E aí eu falei algumas coisas. Ele falou sobre Constantino, eu sabia sobre Constantino, e falou sobre tal coisa, e foi indo e percorrendo, e falava inglês, e ele era um pouco perturbado, né? Tem que orar por ele, mas extremamente perturbado, meus irmãos, extremamente inteligente.
Foram mais de 2 horas de conversa e Jesus daqui, ele falava que não, que era toda história, tal, não sei o que, e lá e foi lá, aqui foi lá, e lá e foi cá, falou que 85% da Bíblia é tudo mentira, que Jesus não fez milagre nenhum, que não faz milagre, é só história. Para você ter ideia, ele tem 2 balas aljadas na cabeça e Deus livrou ele, ele fala que Jesus não faz milagre. Enfim, mas nós temos, como sendo um bom pescador, saber disso, meus irmãos. Nós não podemos parar no tempo. Quem que é Hugo Chávez? É presidente da onde? Acho que é presidente lá da China. Não, meus irmãos. Quem é Evo Morales? Quem é a Kirchner, né? Que é da Argentina? Quem que é? Como que é a economia de um país? Como funciona? Meus irmãos, se nós queremos ganhar todos para Cristo, nós temos que saber isso. E tem que saber, meus irmãos. Tem que saber. Pega um jornal e tem um hábito de ler o jornal diariamente. Se não tem jornal, tem como ver a internet. Abre o Terra todo dia. Tira aquilo que não presta, tem muita coisa que não presta, mas pega as reportagens, leia as reportagens. Veja o Jornal Nacional, veja o jornal da Record. Veja o que está acontecendo no mundo. Veja isso, meus irmãos, e aprenda disso. Porque certamente um dia você vai ter que pescar algum grande aí. E você vai ter que ter esse conhecimento. Eu estava na praia, sentado. Daqui a pouco passa um senhor, eu estou vendo o jornal. E passa um senhor e fala: "Ô, você é a favor de ter bomba atômica no Brasil ou eu sou a favor? O que você acha?" E aí, meu irmão? Se eu falo assim, a única bomba que eu conheço é de chocolate. Aí eu falei: olha, eu acho perigoso, nós somos um país pacífico. E eu acho... Ele falou: não, mas nós... Eu falei assim: olha, a não ser que queiram tomar a Amazônia da gente, como os americanos. É isso mesmo, aí começou a conversa. Tal, e falamos, e conversamos. Eu procurando alguma forma de falar de Jesus com ele. Aí ele falou: mas a coisa está difícil. Falei: só Deus que vai um dia vai pôr o ponto final em tudo isso. Mas eu vou dar um chacoalhão em Deus para resolver tudo isso, porque existe muito e tal. Aí no fim ele acabou indo, aí foi um peixe que acabou indo embora. Mas tentei. Amado, se eu não tivesse o mínimo do conhecimento, mas nem 2 segundos de conversa eu tinha com aquele homem. Então eu tenho com isso que eu tenho que ler. Eu tenho que estudar. Mas não é só estudar a palavra, é estudar tudo, meus irmãos. Você acha que é fácil fazer a obra do Senhor? Não é fácil ser cristão, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu nem sei aonde que é o Chile. Eu nem sei como que funciona os continentes. Meus irmãos, mas você pode buscar isso. Pode ser que hoje você não saiba. Mas Deus pode estar usando a minha vida para falar contigo nesta noite. E você despertar. Ao invés de ficar vendo 2 horas de novela viver a vida, não é isso? A vida vai viver. Pega 2 horas para estudar a palavra, estudar sobre economia, sobre política. Larga a mão de ver essas tribulações, meus irmãos. Eu falo para minha mãe todo dia, ela fica brava, que ela gosta de ver novela. E aí eu fiquei a semana no sítio, aí por livre e espontânea pressão, tinha que ver alguns capítulos. Meu irmão, é terrível aquilo. O primeiro dia viu lá, eu já falando um monte, daqui a pouco aparece lá Iemanjá. Aí eu fiquei bravo, aí fui pro quarto ler a Bíblia. E aí fica perdendo tempo nisso. E aí quando você tem a oportunidade de evangelizar alguma pessoa que pergunta algo que está acontecendo no mundo, você não sabe explicar. Aí essa pessoa não vê novela, aí você não sabe o que falar. Então eu digo assim: para ser um bom pescador de homens, eu tenho que ter um conhecimento geral. Conhecer sobre pessoas, conhecer sobre religiões, quais são os fundamentos dessas religiões. Amém? Preste atenção o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Paulo falou assim, 1 Coríntios 9, 19 a 22. Preste atenção, não precisa abrir. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
Fiz-me de fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo, ele era um evangelista nato. Paulo, ele tinha um conhecimento fora do sério, porque estudou aos pés de Gamaliel, estudou 10 anos antes de assumir o seu apostolado, né? E tinha um conhecimento fora de sério, mas ele diz a palavra que ele fazia de fraco para os fracos. Quando ele ia falar com aquela pessoa que mora, que não tem sabedoria nenhuma, que fala nós vai, nós veio, ele falava nós vai, nós veio, é isso que está falando. Não adianta você querer falar muito bonito para uma pessoa indouta, que a pessoa não vai te ouvir. Não adianta você querer falar com uma pessoa, ela te oferecer um copo de café e você não tomar, ela não vai te ouvir. Não adianta você querer pregar o evangelho para uma pessoa dessa e ela lhe convidar para ir no meio da favela na sua casa e você não for, não adianta. Se você não for, ela não vai dar crédito para você. Então eu, como um bom pescador de homens, nós como bom pescadores de homens, nós temos que estar aberto a fazer isso. Se lhe convidar para você ir numa mansão, você vai. Faz de rico, faça de muito entendido para ganhar aquela pessoa rica. Se você for convidado a ir a uma favela e para uma pessoa que é analfabeta, se faça de analfabeto para ganhar aquele analfabeto para Jesus. Amém, meus irmãos? Paulo era desse jeito. Temos que ser assim também. Terceiro, o bom pescador, ele tem que ter disposição e não se preocupar com o horário. Pois bem, nós temos que ter ânimo, não se preocupar com horário e nem dia para pescar. Ah, pastor, mas é complicado porque tal dia eu vou fazer tal coisa. Mas tem como remediar? Até tem, mas eu não quero. Mas nós temos almas, tem pescaria para nós, temos algumas almas para serem pescadas. Ah, não, pastor, hoje não dá, agora não dá. Eu não, meus irmãos. Pescador não tem hora, não tem horário, não tem dia. Pescador pesca. Diga assim, pescador pesca em qualquer lugar, qualquer horário, de qualquer jeito. Ah, meus irmãos, esse ano eu vou sair para o mercado de essência e vou visitar muitas empresas. E eu quero vender muita essência, quero vender. Mas eu quero ganhar muita alma para o reino. Aonde nós formos, nós temos que ser bons pescadores. Aonde você estiver, diga assim, aonde eu estiver. Não, aonde eu estiver. Eu tenho que tentar pescar alguém. Depende. Tá na fila do banco, puxa a conversa, arruma algum jeito de falar de Jesus. Tá andando de busão, né? De busão, tá lá sentado. Oh, que sol bonito, né? Oh, sol quente. Aí você já entra. Mas Deus fez o sol, né? Nós reclamamos tanto, né? Porque às vezes é sol, tal. Entra na conversa e dá um jeito de ganhar. Minha mãe é desse jeito. Minha mãe evangeliza até o poste. Se estiver marcando na frente dela, ela está evangelizando o poste. E já ganhou muita gente para Cristo. Mas muita gente. Então, meus irmãos, como bons pescadores de homens, mesmo simples como nós somos, procuremos evangelizar em qualquer lugar. Pode ser que uma pessoa que esteja do seu lado seja o último dia da vida dela. Pode ser que você esteja sentado dentro de um metrô, onde a pessoa do teu lado seja o último dia da vida dela, e Deus está cutucando a sua vida, para você evangelizá-la. Não tem isso? Quem já sentiu assim? Está do lado de uma pessoa e sentir aquela coisa dentro de você, falando, evangeliza, prega a mensagem, prega a palavra, prega. Quem já se sentiu assim? Quero lhe falar que é o Espírito Santo, o maior pescador do universo, que está falando para você pescar essa alminha para o reino. Então, meus irmãos, não há lugar para pescar. Todos os lugares é lugar de pescaria. E pastor, eu estava no aeroporto. Pesca.
Pastor, mas eu estava lá naquele velório. Oh, que lugar lindo para pescar. Pesca no velório. Ah, pastor, mas eu estava no meio da rua, naquele sol, andando na calçada. Pesque, tem almas precisando do evangelho. Tem almas precisando ser salvas para o reino. Amém, meus irmãos? Então o bom pescador, diga assim, não tem horário, não tem dia, toda hora é hora. E se o pastor ligar de madrugada para falar que tem uma tarefa para ganhar, pescar algumas almas na madrugada, o que nós temos que fazer? Ir junto, ter ânimo, ir atrás. Pode deixar, pastor, eu vou junto com o senhor, vamos pescar essa alminha aí. O bom pescador não tem hora, amém? E como a nossa irmã Sueli falou, o bom peixe se pesca na madrugada, né? Glória a Deus. É o Magno, né? E você sabe, meus irmãos, que existem milhares de pessoas extremamente depressivas nas madrugadas. Vocês sabiam que existem milhares de pessoas que se suicidam nas madrugadas? Caso, exatamente. Teve um caso, a dona da pousada ficou muito amiga nossa. Até chorou na hora que a gente foi embora. Fez almoço pra gente, deixou a gente ficar até mais tarde. Enfim, a mãe dela gostou muito da gente também. E aí o irmão dela começou a falar que não crê em milagre. E aí ela falou, você não crê em milagre? Então ouça essa história. Eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, ela falando, mas muito difícil. E eu pensei em me matar, em suicidar. Quem conhece aquela ponte bonita que existe perto da Globo lá? Tem aquela ponte bonitona? E estava em construção, e você sabe que ela é muito alta, né? E você estava construindo um pedaço, mas ela não estava toda. Ela subiu até a beirada daquela ponte, lá de cima, um precipício não sei de quantas alturas. E ela olhou para baixo e ia se jogar. Quando ela ia se jogar, um homem lá embaixo falou, ô moça! Aí ele olhou para ele, e ela estava tão decidida, que ela virou e ia se jogar. Quando ela ia se jogar, aquele homem já estava do lado dela e colocou a mão no ombro dela. Aí disse que olhou para ela, veio aqui para ver a paisagem, e disse que começou a conversar com ela, ela conseguiu, teve, né, uma paz tão grande, que desceu e depois saiu aquele desejo de suicidar. Eu creio que Deus enviou um anjo naquele momento ali, foi um anjo, porque em um segundo ele subiu tudo aquilo que estava do lado. Deus enviou um anjo para livrá-la da morte. Mas pode ser que muitos não tenham esse privilégio de ter um anjo. Pode ser que o anjo da vida dela sejamos nós, meus irmãos. Então, como os bons pescadores, nós não podemos perder a oportunidade. Diga assim para o seu irmão, como bom pescador, eu não posso perder a oportunidade. Toda oportunidade é a oportunidade de falar de Jesus. Se vão crer, se vão acreditar, é outra coisa, meus irmãos. É em um outro passo. Joga a sementinha. Um joga semente, o outro rega, o outro colhe. É assim o evangelho. Pode ser o que eu preguei esse final de semana não tenha surtido efeito agora, mas lá na frente vai ter. Eu falei sobre a obra da salvação, e eu senti que a esposa desse rapaz ficou extremamente interessada. E perguntou, mas igreja pode ser no meu lar? Aí eu expliquei para ela o que era a igreja. Então a sementinha não foi em vão. Amém, meus irmãos? Mais um aqui. Diga assim, nunca desistir. Bom pescador de homens nunca desiste. Pastor, mas eu tentei já pescar esta alminha, já tentei pescar esse peixe de tudo quanto é isca e não deu certo ainda. Mas eu quero lhe falar que o Espírito Santo vai fazer uma especial. Vai fazer uma isca tão suculenta que não vai ter como ele negar e ele vai ser salvo para o reino. Quem crê nisso? Ah, pastor, mas faz 20 anos que eu estou dando isca de tudo quanto é jeito para ele, isca de tudo quanto é nacionalidade. Meus irmãos,
O Espírito Santo nos dará a isca certa no dia certo, se nós persistirmos. Se nós formos persistentes. Ah, pastor, esse peixe não tem mais jeito, deixa ele embora. Diga assim: para Jesus, todo peixe, de qualquer tipo, pode ser fisgado. Um dia vai ser fisgado, se houver persistência. Se eu persistir naquilo, se eu orar por essas pessoas. O que nós vamos fazer nesse ano, meus irmãos? Nós vamos orar insistentemente por essas almas. Só o pastor, só os obreiros, diga assim, todos nós vamos orar pelos nossos, porque Deus há de salvar todos os nossos em nome de Jesus. Deus vai salvar em nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vai salvar o Heleno, Deus vai salvar o Vitor, Deus vai salvar. Pode ser que iscas não deram certo até hoje, mas Deus nos dará a isca certa. Deus nos dará a persistência certa. Deus nos dará momentos de oração por essas vidas, e nós vamos pescar eles para o grande seara do Senhor, para o grande reino dos céus. Deus vai salvar os nossos, meus irmãos. Esse é ano de colheita. Esse é ano de nós desgastarmos a nossa vida. Diga assim, de consolidar essas vidas. Nós vamos consolidar essas vidas. Sabe aquelas pessoas que vêm na igreja, um culto, depois vêm a cada 2 meses. Deus vai nos dar a estratégia, e nós teremos a isca certa de pescar essas almas para estar todos os cultos aqui na casa do Senhor. Deus dará isso para nós. Quem crê nisso? Aleluia! Meus irmãos, nós temos uma grande tarefa esse ano. Nós teremos um ministério de consolidação, que o presbítero Cavalieri estará na frente. O que quer dizer isso? Quantas pessoas vieram aqui neste ano e foram embora de visitantes? Não foram muitos? Foram ou não foram? Teve gente que aceitou a Cristo aqui. E por que essas pessoas não ficaram? Eis a pergunta. Por isso que nós teremos o ministério de consolidação. E esse ministério de consolidação vai envolver toda a igreja. Vai ser a estratégia que o Senhor nos dará, que todo mundo vai trabalhar, e nós vamos ver os frutos na casa do Senhor. Nós vamos ver, assim como Pedro viu, a grande pescaria, porque em nome do Senhor nós iremos e vamos pescar muitas e muitas almas. Quem crê nisso, meus irmãos? Mas nós temos que ser apaixonados, amar a pesca, temos que ser persistentes, nós temos que ser, meus irmãos, extremamente teimosos com essas almas. Nós temos que ter ânimo e não se preocupar em desgastarmos o nosso tempo para querer ganhá-las. Ah, pastor, eu queria tanto que fulano de tal fosse salvo. Pois bem, então nós vamos montar a estratégia certa para Deus salvar essa pessoa. É momento de nós arregaçarmos as nossas mangas, meus irmãos. Não é momento de nós pararmos e ficarmos parados. Sabe por quê? Porque nunca teve tão perto a volta de Cristo. Terremotos no mundo inteiro. No mundo inteiro, como nós falamos, na Paraíba teve terremoto. Paraíba é logo aí, um tremor de terra. O Haiti, meus irmãos, é terrível este país. Para vocês terem ideia, teve uma reportagem antes do terremoto. Tamanha é a fome daquele povo, que eles fazem bolacha, sabe do quê? De barro. Eles fazem o barro, colocam um pouco de farinha, um pouco de açúcar, e faz aquelas bolachas e fica mordendo. Quando não, vão no lixão e não acham comida no lixão. Quer ver a maior felicidade de uma pessoa dessa, dentro da reportagem que eu vi? É quando chegou o caminhão pipa, né, de água, onde encheu um balde de água potável. Precisa ver a felicidade da pessoa, daquela mulher, por um balde de água. Oh, meus irmãos, se essas pessoas conhecessem realmente quem é Jesus, se essas pessoas tivessem a salvação de Cristo, certamente o Espírito Santo mudaria a vida daquelas pessoas, e além de mudar, salvaria elas. E se porventura morresse, terá uma eternidade de glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não é momento de nós ficarmos parados. E como os pescadores,
Muitas vezes nós aposentamos as nossas tralhas de pesca, está até mofada a nossa varinha, está cheia de teia de aranha já a nossa varinha, porque não estamos já pescando ninguém, mas nem vizinho nós estamos pescando, que é só lançar assim, né? Não precisa nem de vara, precisa de uma linha assim, que você já consegue evangelizar. Não é momento de pararmos no tempo, meus irmãos. Não é momento de nós ficarmos pensando em nós mesmos. Não é momento de nós ficarmos pensando no nosso ego, no como eu posso ser abençoado. É momento de nós arregaçarmos as nossas mangas, pegarmos as nossas tralhas de pescas, ser um pescador apaixonado por Jesus Cristo e pescar almas e ganhar almas para o reino e trazê-las para a salvação. Quem quer ser um bom pescador de almas? Quem quer pescar homens? Quando eu falo homens, é mulheres e crianças. Quem quer ser? Quem quer ser? Quem ouviu a mensagem dessa noite e quer pescar? Pode ser que sua vara de pesca esteja enferrujada. Pode ser que você sequer tenha tido a oportunidade de ter um anzol na sua vida. Mas eu quero lhe falar que o Espírito Santo nessa noite está lhe capacitando, está lhe entregando uma ótima vara, um ótimo anzol e muitas iscas para que você venha ter a sabedoria de ganhar muitas almas para o reino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fique de pé nesse instante. Os pescadores de Jesus. Os meus irmãos, igreja tem que ser uma grande peixaria. Quem crê nisso? Tem que ser. Se nós temos pescadores, aonde nós vamos trazer os peixes? Diga assim, para a peixaria. Igreja tem que ser uma peixaria, tem que ter peixe de tudo quanto é marca, tudo quanto é homem, mulher, nacionalidade, branco, negro, né, mulato, o que for, tem que trazer para a peixaria. Vamos colocar aí, peixaria Avivamento em Cristo. Traga seus peixinhos para cá. Vamos tratar bem dos peixinhos. Amém, meus irmãos? Não é hora de nós dormirmos na fé. Não é hora de nós guardarmos as nossas ferramentas. Mas é hora de evangelizarmos. E infelizmente, meus irmãos, algumas igrejas, ao invés de ser peixaria, tem sido um comércio de supermercado. É venda para lá, é venda de bênção para cá, é venda de bênção para lá, é vendendo carro zero, é vendendo casa própria, é vendendo tantas coisas, menos sendo uma peixaria, mesmo menos sendo o lugar onde almas têm que ser salvas. O meu desejo é, meus irmãos, que a Igreja Avivamento em Cristo seja uma peixaria muito grande, que nós sejamos excelentes pescadores. Amém?